A paz do Senhor Jesus, querido, que alegria mais um dia poder estar contigo. Quero compartilhar com você uma maravilhosa e poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Abre o seu coração. Eu quero ler um texto aqui que está escrito em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Aqui traz uma revelação maravilhosa da palavra de Deus, que diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado jazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. E levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. E todos os que viviam em Lida e Soroma ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: desculpe, não se demore em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodearam, e chorando mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E Pedro mandou que todas saíssem do quarto, e depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Amém, querido? Esse texto ele falou muito ao meu coração, que fala a história de uma discípula de Jesus chamada Dorcas. E o texto fala que essa mulher ela ficou doente e ela veio a falecer. E quando souberam que ela estava doente, mandaram chamar Pedro. Ele estava numa cidade próxima. Pedro então veio àquela cidade onde Dorcas morava. Quando ele chega lá, Dorcas já havia falecido. Colocaram ela numa casa, no andar superior, e as mulheres, as viúvas, as pessoas estavam ali lamentando, chorando, de luto pela morte dessa discípula de Jesus, chamado Dorcas. E a Bíblia diz que Pedro ficou muito comovido com aquela situação, e as viúvas, as pessoas que conheciam aquela irmã, aquela discípula de Jesus, começaram a falar do testemunho dela, de quem era Dorcas, o que ela fazia, e pegaram roupas que ela fazia e que ela dava de esmola, ou seja, que ela ajudava tantas pessoas necessitadas. E esse texto, o que me chama a atenção nele é o testemunho dessa mulher. Bem sabido é que quando perdemos alguém da nossa família, alguém que nós conhecemos, todo mundo sofre com isso. Mas às vezes há uma ideia errada de que todo mundo que morre é bom. Na verdade, nós sabemos que nem todo mundo que morre é uma boa pessoa. Algumas pessoas morrem, realmente são boas pessoas, e outras tiveram consequências para chegar àquele momento da morte. Um ladrão, um assassino, alguém que está, por exemplo, em tiroteio com a polícia. Tantas pessoas cometem tantas coisas ruins e às vezes chegam a este ponto da morte. Uma certa vez eu me lembro, quando criança, havia um criminoso na minha cidade, muito procurado pela polícia, e esse cidadão, esse criminoso, melhor dizendo, ele foi preso e ele terminou sendo morto. E ele morava próximo da minha casa, a família dele morava próximo, e ele havia cometido diversos crimes, estupro, diversos roubos, assalto, tantas coisas ruins esse homem havia cometido. E eu, por curiosidade,
um jovem ainda, fui lá no seu velório e vi tanta gente lá chorando, e ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Ele era uma pessoa boa e morreu tão cedo. E aquilo ficou martelando na minha cabeça e eu fiquei pensando, ele era uma boa pessoa? Não, ele poderia ter sido amado pela sua família, com certeza ele foi amado pelos seus pais, mas ele chegou a um ponto que ele plantou e que ele colheu. E eu sei que familiares sentem falta de pessoas, mesmo que dão trabalho. O que é bem diferente desse texto. Porque esse texto fala a história de uma cristã, ou seja, uma discípula de Jesus, mas que era uma pessoa boa. Aqui fala a história de uma pessoa que ela ajudava outras pessoas. Aqui fala a história de uma discípula, ou seja, alguém que seguia Jesus, que obedecia a sua palavra, alguém que vivia o cristianismo como um estilo de vida, mas alguém que, após a sua morte, ela fez literalmente grande falta. E o seu testemunho falou muito alto. Eu fiquei pensando nisso, eu digo, meu Deus, que possamos ser como esta mulher, que possamos ter um bom testemunho na vida a qual nós vivemos. Que você possa ser um bom pai, que você possa ser um bom filho, que você possa ser um bom esposo, uma boa esposa, que você possa ser um bom cristão, um bom funcionário na sua empresa, que você possa ser um bom membro da igreja a qual você congrega, de tal forma que as pessoas possam sentir sua falta, mas não apenas pelo seu nome, não apenas pelo seu estilo como você se veste, não apenas pelas piadas que você fala, não apenas pelo seu dinheiro, não, mas pelas boas obras que você realiza aqui nessa terra. Nós temos que deixar uma marca aqui. Nós temos que fazer literalmente a diferença. E eu acredito que um bom cristão é aquele que procura fazer uma diferença. Ainda que ele permaneça no anonimato. Ainda que o seu nome não se torne famoso, muito conhecido. Ainda que ele não venha construir grandes coisas. Mas ele pode fazer a grande diferença no meio a qual ele vive. No convívio a qual ele está inserido. Na empresa a qual ele trabalha. Na família a qual ele faz parte. Na escola, na faculdade, no seu casamento. Você precisa ser uma pessoa boa ao ponto de, quando você não estiver mais presente, as pessoas sentirem a sua falta por quem você era. E essa mulher Dorcas aqui, ela era uma boa mulher. O texto deixa bem claro, ela era uma discípula de Jesus. Algo que me chama muita atenção. Uma verdadeira discípula, uma serva de Deus. Mas alguém que também se importava com o próximo. Alguém que dava esmola, ou seja, que ela ajudava as pessoas necessitadas. E quando essa mulher ela vem a morrer, aquelas irmãs que faziam parte da mesma igreja, elas sabiam que haviam perdido alguém muito importante. Além de ser um ser humano, além de ser alguém que era membro da sua própria igreja, que fazia parte do seu convívio pessoal, mas alguém que realmente foi excelente para o mundo. Alguém que realmente fez uma grande diferença. Quando nós lemos lá sobre os que fazem parte da galeria da fé, por exemplo, lá em Atos capítulo 11, se não me falha a memória. Hebreus capítulo 11, desculpe. Quando fala sobre os da galeria da fé, a Bíblia fala que homens dos quais o mundo não foi digno de recebê-los. Foram homens tão cheios da presença de Deus. Foram homens que tiveram um testemunho tão grande, que fizeram coisas tão boas, que o mundo não foi digno de recebê-los. Esta mulher, essa discípula chamada Dorcas, provavelmente também se tornou uma assim.
o mundo foi indigno de recebê-la. Porque nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos em um mundo perdido. Nós vivemos em um mundo em que a traição, a mentira, a falsidade, infelizmente tem soado muito alto. Nós temos vivido num mundo em que as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas. Nós temos vivido em um mundo em que as pessoas estão cada vez preocupadas mais com o seu umbigo, com os seus próprios desejos. Vivemos em um mundo, em uma sociedade, vivemos em um país em que todo mundo quer tirar uma vantagem. Vivemos em um mundo em que todo mundo quer, de alguma forma, ganhar. O que eu vou ganhar com isso? É o que eu escuto muito. Às vezes escuto essa frase de pessoas que confessam a sua fé em Jesus, que dizem que creem em Jesus, mas que querem tirar proveito de tudo. Mas eu acredito que nós estamos aqui com um propósito. Eu acredito que ser um discípulo de Jesus é alguém que deve ser semelhante ao seu mestre, ao seu Senhor, a seu Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele veio para servir. Jesus, ele veio para ajudar as pessoas. De alguma forma, no decorrer dos anos, das décadas, talvez o foco em algumas pregações específicas tenha, de certa forma, modificado um pouco o nosso caráter como cristãos. Talvez pelo fato de se pregar tanto sobre uma teologia da prosperidade. Talvez sobre se pregar tanto sobre o homem como um ser humano que Deus, ele está pronto somente a me atender. Isso tem nos levado para um campo de egoísmo, em que nós olhamos para o Senhor e para as suas promessas e queremos o Senhor muitas vezes somente para nós, e queremos que as suas bênçãos sirva apenas para nós. Mas nós temos esquecido que quando Deus, ele nos abençoa para que possamos abençoar outros. Quando Deus, por exemplo, ele chama Abraão, o homem depois foi chamado de Abraão, o pai da fé. Quando Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus iria mostrar a ele, o Senhor libera promessas sobre ele, que ele se tornaria uma grande nação, que ele seria abençoado pelo Senhor. Mas há uma ordem de Deus numa frase que disse o seguinte: Abraão, sê tu uma bênção. Havia uma ordem de Deus para que Abraão ele fosse uma bênção. Havia uma ordem não apenas de uma liberação de promessa para Deus abençoá-lo, mas para ele se tornar bênção para outras pessoas. Você, nós precisamos entender que nós temos que ser bênção para outras pessoas. Nós temos que nos tornar pessoas boas, melhores. Temos que ser como essa discípula, Dorcas. Alguém que ajuda o próximo. Alguém que ajuda o necessitado. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho como fazer muito. Então faça pouco. Porque o que pode representar pouco para alguns, para você pode ser o seu muito. E eu acredito que não há ninguém que não possa fazer nada e que não possa dar nada por ninguém, para ninguém. Eu tenho certeza que alguma coisa você pode fazer. Nós estamos vivendo dias de pandemia, isolamento social, uma crise já às portas. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas, igrejas, cantores, fazendo lives e tantos movimentos para arrecadar alimentos para dar aos necessitados. Fico feliz demais com tudo isso e vejo pessoas arrecadando toneladas para levar a tantas pessoas esse alimento.
E nós iniciamos uma campanha também, assim que nós entramos nesse isolamento, que começamos as nossas lives, os nossos cultos, que já está há 63 dias, se eu não me engano, hoje. Nós também levantamos uma campanha e arrecadamos alimentos. O que eu não diria que é a mesma proporção que muitos têm conseguido levantar. Mas nós temos ajudado pessoas. E que por mais que pareça pequeno, ou poucas famílias têm sido ajudadas, mas nós temos feito alguma coisa. O que nós não podemos é ficar com as mãos amarradas. Como já disse um cantor, que também, por ser formado em filosofia, Raul Seixas, ele disse que não ia ficar sentado com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Nós não podemos ficar somente lamentando e sem fazer nada. Nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos tirar um pouco do que nós temos, que para nós pode ser muito, e ajudar alguém. Esta mulher, essa discípula chamada Dorcas, não sei lhe dizer se ela era muito rica. O que não importa. Mas o que importa é que o texto deixa bem claro é que ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. E isso se tornou parte da sua identidade. Alguém que se importava com o próximo. Então, querido, que possamos fazer a diferença hoje. O seu testemunho, ele não pode se tornar grande apenas pelas bênçãos que Deus ele libera para você. Nós não podemos enxergar alguém que é abençoado por Deus apenas pelas suas conquistas materiais. Alguém que era desempregado e que hoje está empregado. Alguém que foi empregado e que hoje é empresário. Eu acho tão pouco comparado ao que Deus ele pode fazer de tão grande em nossas vidas. Não que Deus ele não possa fazer isso. Não que Deus não possa pegar alguém pobre que passava fome e que vá prosperá-lo e ele se tornar uma bênção. Eu sei que Deus ele pode fazer isso. Mas o sinal da bênção de Deus ele vai muito além do que isso. Porque eu entendo que ser abençoado por Deus vai muito além. E nós precisamos ouvir mais testemunhos de alguém, por exemplo, que vivia nas drogas e que hoje está liberto. Nós precisamos ouvir mais testemunhos de alguém que era um péssimo marido e que hoje é um bom marido. Nós precisamos ouvir testemunhos de pessoas que adulteravam, que traíam suas esposas e que hoje é fiel. Nós precisamos ouvir testemunhos de filhos que eram rebeldes, desobedientes aos pais e que hoje decidiram ter uma vida transformada e ser obediente, obedecer e amar os seus pais. Nós precisamos ouvir mais testemunho de pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus, que fazem boas obras e que ajudam o próximo. Que possamos ser como Dorcas, para que possamos fazer falta em algum momento da nossa vida, quando nós não estivermos mais presentes. Alguém já disse certa vez que pessoas boas geralmente não ficam muito tempo. E as pessoas mais prevalecem mais tempo. Não sei se isso é uma grande verdade. Porque uma boa pessoa como Dorcas aqui, mesmo depois da sua morte, um discípulo, um apóstolo Pedro estava ali e ele orou por ela para que ela ressuscitasse. Porque ela era importante para a sua igreja local. Ela era importante para o seu contexto social a qual ela estava inserida. Pessoas como Dorcas, o mundo precisa, ainda que ele seja indigno de recebê-las. Que você se torne
um bom discípulo, uma pessoa marcada por boas obras e que ajude o próximo. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.